Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gás e hoje vamos falar um pouco sobre fundos imobiliários. Como a gente consegue desenvolver uma carteira de fundos imobiliários que nos gere renda passiva e desenvolva aquele sonho famoso viver de renda. E de fato, o que seria uma renda passiva? Renda passiva é uma renda que é gerada sem nenhum esforço. Ou seja, tu tem um ativo, comprou uma quantidade de cotas de fundos imobiliários, por exemplo, e ela vai te gerar todos os meses um dividendo. Uma renda passiva seria isso. Ou seja, os fundos imobiliários têm essa peculiaridade. Você recebe um aluguel todos os meses pelas cotas, pela quantidade de cotas que você tem. Diferentemente de uma renda ativa. O que é uma renda ativa? Renda ativa é basicamente a renda que tu tem proveniente do teu trabalho. Hoje tu vai todos os dias trabalhar para te receber no final do mês ou no início do mês o teu salário. Isso depende de ti, diferentemente dos fundos imobiliários, onde tu não precisa estar ativamente trabalhando para receber os dividendos. Para começar, é interessante a gente entender um pouco do mercado dos fundos imobiliários. O que está acontecendo? Por que eles estão caindo tanto? Será que é um bom momento de compra? Eu acredito que é uma oportunidade única para a gente comprar de forma certa. Existem ciclos e oportunidades dentro do mercado. E de fato hoje tem muita coisa barata para a gente estar acompanhando o mercado de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários vêm sofrendo muito esse ano, com a alta da taxa de juros, com a alta da inflação, com também no início do ano teve a possível taxação de dividendos. E isso faz com que muitos investidores saiam dos fundos imobiliários e entrem em tesouro direto, entrem em renda fixa, abrindo muitas oportunidades de compra para nós. Dito isso, hoje a gente vai analisar 4 fundos imobiliários. Começando o primeiro deles, com o BCFF. Ele é um fundo de fundos do BTG Pactual. O que seria um fundo de fundos? Como o próprio nome diz, ele é um fundo que investe em outros fundos imobiliários. E quais são esses fundos que o BCFF investe? São esses que eu coloquei aqui na tela. Alguns provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, como CPTS, MXRF, BRCR, entre outros. O interessante aqui do BCFF é a gente analisar o valor de mercado dele, que está bem descontado. E também o preço sobre o valor patrimonial, que hoje está bem abaixo da média, 0,85. Porém, a gente tem que ver também que nos últimos 12 meses o fundo caiu mais de 24%. E aí tem vários pontos para a gente citar aqui, como a tributação dos fundos imobiliários, que foi levantada lá no meio do ano, e de fato tudo indica que não seja passada essa reforma tributária. Também tem o aumento da taxa de juros, aumento da Selic, que hoje investidores mais conservadores migram para a renda fixa, vendo que não faz tanto sentido ter investimentos em fundos imobiliários. O BCFF é o nosso primeiro fundo imobiliário da lista. Acredito que ele esteja bem descontado, seja uma boa oportunidade para a gente ficar de olho nele. O segundo fundo imobiliário que trago para vocês é o RECR11. Ele é um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, ou seja, um fundo de papel. Embora ele esteja pagando um dividendo, como vocês podem ver, próximo a 15%, ele ainda não está no nosso radar de fundos imobiliários baratíssimos. Na data de hoje, dia 6 de novembro de 2021, ele está com preço sobre valor patrimonial próximo a 1,07. Normalmente, quando o fundo começa a pagar um dividendo bem acima da média, o pessoal começa a comprar e a cotação tende a subir. Mas o motivo que eu trouxe esse fundo aqui é pela consistência de dividendos dele. Hoje, como vocês podem ver na tela, ele paga consistentemente próximo a R$1 por cota. Então, no mês 10, ele pagou 1,085. No mês 9, 1,10. No mês 8, 1,10. No mês 7, 1,2. É um fundo que vem consistentemente pagando acima de R$1 e a cotação dele é próxima a R$100, o valor da cota. Então, isso que dá mais ou menos acima de 1% ao mês. O terceiro fundo imobiliário da nossa lista é o VISC11, um fundo imobiliário do setor de shoppings, setor que foi extremamente afetado na crise do coronavírus e ainda não se recuperou totalmente. Então a gente consegue identificar que teve uma queda forte também na distribuição de dividendos lá no início da pandemia e vem voltando aos poucos, mas não se recuperou. Com as coisas se normalizando, agora já temos também um programa de vacinação mais efetivo, a gente vê os shoppings voltando, claro que na medida do possível. E também a gente vai ver os fundos de shoppings começar a pagar bons dividendos novamente. Aqui nessa foto a gente consegue ver que ele é um fundo multi, ou seja, multi-inquilinos, multi-estados e multi-ativos. Tem 15 ativos em mais de 10 estados e também
cada inquilino em cada estado. Isso é uma diversificação muito boa, traz mais segurança para os cotistas. E também uma taxa de ocupação bem boa, perto de 92%, ou seja, ele tem uma vacância muito baixa. Hoje ele está sendo negociado a um preço próximo a R$ 98,45. E está bem atrativo, porque o preço justo de um fundo é 1, preço sobre valor patrimonial 1, e hoje ele está sendo negociado a 0,83. E a nossa expectativa é que se recupere em 2022 e hoje seja uma boa oportunidade de compra. E o quarto fundo imobiliário, para finalizar a nossa análise, é o HGRE. É um fundo de lajes corporativas, fundo do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados basicamente a imóveis comerciais, também ditos como escritórios comerciais. Fundos de tijolos como o HGRE possuem essa característica pelo motivo de obterem imóveis físicos, podendo rentabilizar com aluguéis, ou construindo para gerar aluguéis, ou também ganhando com a venda de imóveis. Sua taxa de administração é 1% sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado do fundo, lembrando se ele estiver dentro do IFIX. O que é o IFIX? Hoje o IFIX é o índice de fundos imobiliários, como o Ibovespa é o índice das ações. Para estar dentro do IFIX, tem que ter algumas metodologias que eles têm que estar seguindo. O que a gente pode notar aqui é que o HGRE está bem abaixo do valor justo dele. Hoje o preço sobre valor patrimonial dele está 0,74. Isso é um desconto bem considerável. Isso se explica muito pela preocupação do mercado com o segmento. Hoje o segmento ainda não se recuperou 100% e a gente pode ver muito isso pela taxa de vacância, que ainda está um pouco elevada. Mas se a gente for pegar um dado, a taxa de vacância das lajes corporativas de São Paulo ela é próxima a 23%. E esse fundo segue bem em linha o que acontece ali em São Paulo, que é a grande metrópole do Brasil. Também, se analisarmos os contratos dos fundos, 70% dos contratos são mais a longo prazo. E também a revisional deles estão bem distribuídos, o que traz mais tranquilidade para os investidores hoje. Só recapitulando, os fundos que eu trouxe aqui são 4. O primeiro deles, o BCFF. O segundo deles, o RECR11, não pela oportunidade de compra e sim pela consistência de dividendos. O terceiro, VISC11, fundo de shoppings. E o quarto, HGRE11, fundo de lajes corporativas. Lembrando, galera, que isso daqui não é uma recomendação de compra, não pode fazer uma compra por análises rasas do YouTube, sempre faça uma análise mais consistente, procura muito, busca se aprofundar de cada fundo, se aprofundar de cada ação. Sempre é importante tu fazer a tua própria análise. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma oportunidade. A gente vai ter bastante coisa nova aí sobre fundos imobiliários, sobre Bitcoin também. Então deixa o like, se inscreve e até a próxima.